E aí pessoal mito que acompanha o canal, aqui é o Mark, sejam bem-vindos ao canal Filmes Exímia. Esse aqui é um canal que eu criei depois de algumas pessoas falarem, né, pra me contar um pouco dos filmes que eu assisto. Eu gosto de alguns filmes bem diferentes, assim, dos convencionais, né, desses filmes que estão mais se destacando aí. E até mesmo os filmes cult também, algo assim mais fora do comum. Então hoje eu queria trazer um filme que ele não é tão cult, assim, tão obscuro, porque traz atores assim muito consagrados já, né, dois atores muito consagrados, que é o Samuel Jackson e o Tommy Lee Jones, como vocês estão vendo aí, que se chama The Sunset Limited. Esse filme ele tem um lado filosófico muito forte e eu acredito que vale muito a pena vocês conhecerem. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse filme. Such thing. I don't believe in angels. But what is it you believe in? I believe in the Sunset Limited. Bom, o filme, como é que ele começa? Eles são apenas dois personagens em um local só. Isso é bem interessante, por quê? Esses dois personagens têm uma oposição muito grande de ideias. Um que é o personagem interpretado pelo Samuel Jackson, né, que lá vai ser definido entre Samuel Jackson e o Tommy Lee Jones, que ele chama o White, que é o branco, o Tommy Lee Jones no caso, e o Samuel Jackson, que é o Black, né, o personagem negro, ou seja, branco e preto. Eles querem fazer também essa analogia, mas aí o filme não se trata de nada relativo a isso. O personagem do Samuel Jackson, ele é um ex-presidiário que tem uma fé enorme, ou seja, ele é tipo como pode dizer, ele alega que ele teve uma revelação tal com Deus, ou seja, ele passou por um momento difícil onde ele afirma ter escutado a voz de Deus, mas de uma forma bem assim, também simbólica, podemos dizer assim. Ele diz que escutou, mas tem que ser algo com a alma, como ele diz no filme. Você sabe que está dentro de você sem precisar ouvir a voz de fato, né? Então, e aí tem esse personagem do Tommy Lee Jones, que o que ele faz? Ele é um suicida. Então ele tentou antes, essa cena não é mostrada no filme, mas ele tenta cometer um suicídio. Quando ele tenta fazer esse suicídio, o personagem do Samuel Jackson salva e leva ele para casa, para o apartamento bem humilde dele. Chegando lá, ele tenta convencer o personagem de Tommy Lee Jones, que é o suicida, a não cometer suicídio mais e abandonar essa ideia, mostrar para ele que a vida vale a pena. Só que aí que tá a tese do filme. O personagem White, que é o Tommy Lee Jones, ele tem uma convicção muito forte nisso que ele quer fazer, do suicídio, só que com argumentos muito válidos. Ele não é apenas uma pessoa com problemas ou com uma depressão por algum trauma ou alguma coisa, não gosto da vida. Não, ele tem embasamento em tudo que ele fala. E o Samuel Jackson também é um cara muito inteligente no filme. Então os dois, é como se os dois fossem o melhor de cada lado, podemos dizer assim. Um pela fé, que acredita em Deus e Jesus, e o outro que não acredita em nada disso, mas não chega a ser um ateu radical ou algo assim. Ele apenas não acredita, ele é um pouco vazio quanto a isso. Lembrando que eu estou falando aqui a minha ideia sobre o filme e tal, que eu achei, porque cada vez que eu assisto ele eu tenho uma mensagem nova que eu consigo absorver. Esse filme, eu posso dizer que ele gera mais perguntas do que respostas. Então você vai assistir ele, vai ter uma visão. Depois, se você assistir de novo, você pode ter mais algumas coisas que podem complementar isso. O mais legal é que eles se respeitam. O Tommy Lee Jones, ele é um professor, ele é um cara muito, vamos dizer assim, erudito, ele estuda muito, ele tem um conhecimento muito vasto e enorme de vários temas e assuntos. E o Samuel Jackson é um personagem que tem um conhecimento muito bom, mas da vida, da coisa prática mesmo, do passar pelas dificuldades, sabe? E esses dois contrapontos, eles são colocados de uma forma excepcional, respeitando o outro. Um faz uma pergunta bem... posso dizer assim, que você precisa de uma interpretação para você conseguir sentir o que ele quis dizer, e o outro consegue interpretar e consegue colocar outros argumentos, e são argumentos que faz você refletir, entendeu? De forma da sua vida e também fora do que você já viveu. Então eu achei que essa mensagem é muito interessante, e o filme vai levando essa premissa de um tentando contestar o outro, só que a intenção do Samuel Jackson é convencer ele a não se matar e ver que a vida vale a pena, enquanto o Tommy Lee Jones quer mostrar pra ele o oposto, que ele tentou se matar e que realmente a vida não vale a pena. Tem algumas frases que eu separei, que eu vou até ler aqui para não cometer o erro de falar de forma diferente do que eu lembro, mas ele fala assim. Essa aqui é uma frase do próprio Tommy Lee Jones, que é bem dramática, que ele fica até chocado, mas ele fala, poxa, realmente faz sentido. Isso que é legal. O Samuel Jackson, ele tenta buscar os argumentos da fé, só que ele vê que faz sentido o que o professor está fazendo. Até em alguns momentos ele se convence disso, sem abandonar a sua fé. Ele até fala
mais pro final do filme, né? Eu tenho que ser forte, eu vou ficar com você, ou seja, com Deus, porque ele sentiu que aquilo balançou a fé dele em alguns pontos, mas ele não deixou. E assim como Tommy Lee Jones também não conseguiu ser convencido totalmente durante pelo menos a metade do filme. Você vê que eu não vou contar o final pra quem não viu, né? Não que eu ligue muito pra isso, porque eu acho que esse filme aqui, independente do final dele ou não, ele é um filme maravilhoso. Eu acho que eu já assisti ele 7 vezes, de tanto que eu acho que eu aprendo com ele. E a frase que eu queria falar pra vocês é uma do Tommy Lee Jones, que ele fala: o mundo é basicamente um campo de trabalhos forçados em que todos os dias os trabalhadores se submetem a uma espécie de loteria para serem executados. Se você pensar nisso, faz muito sentido, né? A gente faz isso a vida toda, a gente sofre, trabalha e aleatoriamente as pessoas morrem por inúmeros motivos. E, né, é uma coisa que vai ter uma resposta bem massa também do personagem Samuel Jackson Black. Então eu também não vou dizer, porque você precisa ver para você poder refletir mais sobre isso. E assim como há frases muito boas do próprio personagem do Black, que também fazem você ficar pensando em muita coisa, entendeu? Como a teoria do ateu, né? Que o ateu às vezes ele pode se considerar um personagem ateu e falar: eu não tenho fé, não acredito em Deus, ou algo assim. Esse é o ateu radical, eu falo. Só que ele não percebe que esse ateísmo dele também é uma fé, ou seja, aquilo, ele acredita naquilo cegamente, de que não existe o contrário. Então isso também é um tipo de religião cega. Ele começa a mostrar esse contraponto de que os dois lados de certo modo são iguais também. Então é muito legal. Eu acredito que esse filme, ele não basta você ver uma vez, você precisa ver várias vezes para você conseguir captar as inúmeras mensagens que ele possui. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixo a recomendação para vocês: The Sunset Limited. Vou deixar mais informações na descrição também sobre o filme para vocês encontrarem. Ele é muito fácil de achar, tem em quase todos os locais. Não chega a ser aquele filme cult impossível que a gente não consegue encontrar, mas ele é um pouco alternativo, assim, por causa que se baseia em apenas 2 personagens conversando um com o outro em diversos pontos filosóficos dentro de um apartamento. Então ele não tem uma coisa muito, não se expande muito, só que o assunto é muito complexo e você fica ligado. É realmente algo assim fora do comum. Então eu quero recomendar para vocês e encerrar esse vídeo aqui querendo saber também a opinião de vocês, se vocês gostaram do canal, do formato. Eu pretendo fazer vídeos menores, tá? Esse é um vídeo de apresentação e eu acho que esse filme tinha tanta coisa pra falar, mas eu pretendo fazer vídeos menores falando sobre diversos filmes que eu já vi, alguns filmes que eu até já falei para as pessoas, pessoal, nossa, que é isso? Filmes bem diferentes, trazendo um pouco de filmes diferentes nesse canal. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, se eu devo continuar, se ficou legal, se vocês acham que vale a pena ter um canal assim. Eu não sou muito de falar, ainda mais sobre filmes, é algo que eu nunca fiz. Eu tenho outros canais, mas não cheguei a falar de filmes. Só que aqueles filmes que me fizeram muito sentido, com certeza eu quero pelo menos, né, dar minha posição sobre eles e fazer com que mais pessoas conheçam. Ok? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço a companhia e a atenção de todos e nos vemos na próxima. Adiós!